Começando então, professores, nessa postura aqui, sentada nos calcanhares, nossa terceira aula do curso Yoga para Professores. Se você sentir desconforto, aqui pode pegar uma almofada, tem essa almofada grande, mas pode ser uma menor, para você ficar mais confortável aqui nessa postura. A gente não vai ficar muito tempo, então se não for desconfortável para você, fique assim, palmas das mãos viradas para cima, nessa linha aqui da virilha e das coxas, os cotovelos ficam embaixo dos ombros, queixo paralelo ao chão, peito aberto, a curvatura natural da sua coluna agora se acentua nessa postura. Então você leva os isquios para trás, fecha os olhos, aquela intenção de levar a atenção para as narinas, sentir o ar entrar. E sair, e vai conectando agora com o seu assoalho pélvico também. Então inspira, sente crescer o topo da cabeça, abrir o peito. E ao expirar, você sente o seu assoalho pélvico, próximo dos calcanhares. Pode fazer uma suave compactação dessa musculatura que segura as nossas vísceras, se relaciona com o nosso sistema digestório, excretório, reprodutor. Então abra os olhos e agora eu quero que você traga as palmas das mãos apoiadas nas coxas. Eu vou ficar de perfil e você escorregue as mãos para frente, mantenha o olhar à frente, cotovelos agora estão esticados. Inspira. E ao expirar, você só leva as costas lá para trás, o queixo no peito. E na próxima inspiração, você traz as mãos em direção ao quadril, à sua virilha, dobrando os cotovelos e vai levando o peito para frente, o umbigo para frente e o queixo lá para cima, aonde for o seu limite. Expira, então. Caminha com as mãos em direção aos joelhos e arredonda bem a sua coluna. Faz mais uma vez ao inspirar atrás, cotovelos dobrados, mãos em direção à virilha, o olhar à frente ou para cima. E ao expirar, recolhe o umbigo, peito, queixo e fica aqui. Então volta para a postura que a gente iniciou, o olhar à frente, a coluna não está necessariamente na vertical, mas na intenção de ficar neutra. E na próxima inspiração eleva o tronco, eleva o quadril, eleva os braços, estica bem a sua coluna, peito do pé pressiona o chão. Respira aqui esticando bem. E agora na próxima inspiração, leva o braço direito na lateral e dobra o cotovelo esquerdo, mão esquerda em direção ao ombro direito. E você olha lá para o seu ombro direito. Mais avançado, traz o quadril para frente e vai levando a sua mão em direção, mão direita em direção ao calcanhar direito. Se não, fica aqui. Volta, inspira, eleva os dois braços, o olhar para frente, estica, ao expirar foca nessa região do assoalho pélvico do seu umbigo, inspira, cresce mais e agora traz braço esquerdo na lateral, dobra o cotovelo direito e olha para a sua lateral esquerda, mão direita em direção ao ombro esquerdo. Pressiona os peitos dos pés no chão e, se for confortável para você, projeta o quadril para frente, leva
a sua mão esquerda em direção ao calcanhar esquerdo, se não fica aqui. Na próxima inspiração, eleva os braços e na expiração, volta. Volta as mãos em cima dos joelhos e eu não poderia deixar de mostrar um asana aqui, bem restaurativo, que a gente leva então o abdômen, o peito em cima das coxas, leva a testa no solo e relaxa completamente os braços. É a balasana. Relaxa completamente os braços e fica aqui o tempo que você quiser. E no seu tempo, então, a gente volta para a nossa terceira aula, agora a parte teórica. Sejam bem-vindos, então. Professores, bem-vindos então à nossa terceira aula do curso Bases do Yoga para professores de escola. Então hoje a gente vai falar sobre yamas e niyamas. Deixa eu apresentar o que é yamas e niyamas, muito considerado como a ética do yoga. De acordo com Patanjali, o yoga tem 8 ramos, 8 passos, 8 angas que se fala em sânscrito. Então são eles, yamas e niyamas, o que a gente começa hoje. Depois vem os asanas, que a gente vai fazer na última aula. E tem pranayama, que a gente vai, então na quarta aula eu vou apresentar para vocês alguns métodos de pranayama. Invistam mais nos pranayamas, na minha opinião, o pranayama é muito importante. E o resto, os outros 4 passos, que é pratyahara, dharana, dhyana e samadhi, eles formam samyama. E o samyama, então, é um caminho de meditação. Então, é bom a gente pontuar que esse sol, é bom a gente pontuar, então, que o yoga, o objetivo é meditação e o samadhi, então, seria o Everest do yoga, seria a unicidade, né? Uma comunhão, também não sei se é a palavra certa, mas uma união com todo, digamos assim. Eu não vou explorar a meditação, mas eu aconselho fortemente que vocês procurem meditar. O pranayama é o início, assim. Acho que começa sempre na respiração. Toda meditação acho que é uma forma de ancorar a sua atenção para as sensações do seu corpo. E para mim o yoga é se sentir confortável com quem você é compreender ou sentir como são as flutuações mentais, as causas do seu sofrimento, de uma forma mais autônoma. Eu acredito muito nessa autonomia da pessoa. O acompanhamento do professor, de acordo com o yoga, é recomendado, e o professor nesse caso seria um terapeuta, né? Porque não seria o nosso professor de sala de aula. O yamas e niyamas são formas de guias, são guias éticos. O que é ética, né? O Aristóteles grego, os gregos também falaram de ética. Ética são atitudes. Você não ensina ética verbalmente, você ensina pelo exemplo, né? Ser honesto, ser respeitoso, falar a verdade, são algumas éticas que você pode falar para uma criança, você pode falar para o adolescente, deve falar, mas você deve também ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa verdadeira, ser uma pessoa respeitosa com os outros. E assim você ensina muito mais, efetivamente. Né? Então, quando a gente é professor de sala de aula, eu percebo muito como eles prestam atenção nas nossas atitudes. Então, a gente também ensina muito através das nossas atitudes. Então, eu preciso de muita responsabilidade de todos os cuidadores, na verdade. E também eu devo falar que a ética, o servidor público tem um código de ética, as profissões têm os seus códigos de ética. Então,
Isso é usado também nos grupos. E a ética do yoga, aí eu entro numa questão. A ética de yoga é para todos? Aí a gente tem que voltar no primeiro sutra, que é Hatha Yoga Anushasana. É para todos aqueles que seguem o yoga. Lá então, de forma breve, porque eu não vou conseguir discorrer muito tempo, senão vai ficar muito longo. A primeira, então, é o Ahimsa, primeiro yama, primeira observância, restrição, é não violência. É você pisar leve na vida, né? Não fazer ninguém sofrer, evitar também causar dores e desconfortos nas pessoas, em você mesma também, tá? Então, os vegetarianos e veganos recorrem a essa bandeira do Ahimsa, que são yogis, para essa opção, porque a gente identifica hoje que os animais sofrem e ao nos alimentarmos dos animais, nós então não estamos obedecendo a esse primeiro yama, que é a Ahimsa. O segundo é Satya. Satya é a verdade. Então, verdade e Ahimsa, eles andam juntos por quê? Porque a verdade ela é estimulada na nossa educação, a gente falar sempre a verdade, ser honesto, mas em determinado momento a gente tem que falar que nem toda verdade ela é bem-vinda, porque uma verdade pode ferir alguém. Então aí entra o limite da verdade, é a Ahimsa. Se for ferir alguém, não fale a verdade. Por isso que esses dois yamas, eles andam juntos. E você percebe que cada grupo, né, eu acho que quando eu percebo os adolescentes, principalmente, nós adultas temos vários grupos diferentes, a gente pode ter alguns papéis, umas falas em cada grupo, mas é bom a gente ser coerente. Se juntar todo mundo numa festa, colegas de trabalho, amigos de longa data, novos amigos, familiares, vão ter que reconhecer você, quem é você, né? Então, se você é muito contraditório nos grupos, cuidado. Então, mesma coisa com os alunos, né, que saem do seio familiar, daquele seio de proteção e vão para a escola. Então, muitas vezes o aluno na escola, ele age de uma forma diferente, ele está testando esse novo grupo, que ele pode ser diferente nesse novo grupo, a escola, os colegas, os professores, do que ele é em casa. Então, isso é muito comum, né? Então, os papéis, as encenações, é um teste deles, isso faz parte de serem diferentes na escola do que serem em casa. E a gente tem que estar sempre pontuando que é importante que eles sejam verdadeiros, né? Que a verdade tenha um valor, ser verdadeiro consigo mesmo. Você confiaria em você mesmo? A gente fala muito de não confiar dos outros, a gente tem uma crise assim de que os outros não são confiáveis, que os outros são falsos. Mas e você? É sempre bom a gente refletir sobre a gente mesmo. Você é confiável? Aí chegou o yama que eu queria falar sobre os governantes, que é não roubar, asteia não roubar. Bom, eu tenho esse princípio de não roubar, assim, de uma forma natural, né? O que não é meu, não é meu. Mas, bom, tem desvio de verbas do fundo de educação, agora mesmo a gente viu, e muito desvio, muito roubo entre os governantes, agentes políticos, parlamentares. Então, realmente, se há um código de ética ali entre esse pessoal e que não está sendo cumprido, né? Então, são os crimes, as leis, né? Quem fere as leis, então será julgado. Então, roubar é um crime, não roubar é um princípio. Então, a gente tem isso claro, eu acho que não preciso discorrer sobre o não roubar. E o Brahmacharya, que é traduzido como moderação, mas também por alguns é como celibato, naquela época que o Yoga Sutra foi escrito há 2000 anos atrás, cerca de 2000 anos atrás, não havia também uma sociedade tão consumista como a gente tem hoje. E nessa sociedade, a moderação é um desafio para a gente, para quem pode, né? Para quem pode consumir,
e tem sobras aí, pode consumir demais, pode consumir de forma desmedida, além do que precisa. Então aí tudo que a gente tem exige uma manutenção. Se você quer uma casa grande, você vai precisar de ajuda para manter essa casa grande. Então, se você quer uma casa pequena para dar conta de manter, então a gente foi educado muito, e a gente ainda é assim, a achar que ter coisas é um valor quase de caráter. A pessoa que é rica, ela é bem sucedida. Sim, ela venceu em algumas, né? É difícil ganhar dinheiro. Eu acho difícil ganhar dinheiro. Eu acho, de alguma forma, difícil, mas não é o tipo de valor que, para mim, necessariamente está associado a caráter. Né? Muitas vezes a gente vê exatamente a hasteia acontecendo aí, quer dizer, o hasteia não acontecendo, a pessoa tem muito porque ela roubou muito, né? Então, a linha do suficiente é uma linha importante da gente compreender as nossas próprias necessidades, porque também, se a gente tem demais, é um pouco de negligência às coisas, é um pouco de não dar valor às coisas. Diligência é o contrário de negligência. Diligência dá valor às coisas, a negligência não dá valor às coisas. Você tem um monte de coisas que você não usa, não usufrui, você tem para ter status, né? Então isso a gente vê numa classe que já está ficando um pouco feio isso, ainda bem, né? A parigraha é então a não possessividade, que é um pouco difícil para a gente, porque a gente gosta das pessoas, as pessoas que a gente gosta, a gente tende a achar que são nossas, né? A casa, o sonho da casa própria, né? A casa nossa. E o meu marido, o meu filho, a minha, a gente usa muito esse pronome meu, né? Como se as coisas fossem nossas mesmo. Então, é um buraco que a gente cai, a gente quer que as pessoas fiquem perto da gente, a gente quer aquele colo, a gente quer o útero, né? A gente quer ficar juntinho ali, a gente não quer que as coisas mudem. A gente tem muita resistência à mudança. A gente quer permanecer com as pessoas que amam a gente e que a gente ama, mas os próprios sentimentos podem mudar. Aí a gente concluiu os 5 yamas. Vou começar então os niyamas. O primeiro niyama é saucha, que é a pureza. A pureza me lembra um pouco a mente do iniciante. Não sei se já ouviram falar, mas é um pouco do Zen budismo isso, você ter sempre uma mente curiosa, aberta para a novidade. A pureza é não se contaminar com o que aconteceu, é não se contaminar com o pensamento que são de outras pessoas, que não são nossos. Então está sempre no momento disposta a receber a novidade do agora. Isso é pureza. E Santosha é o contentamento. Santosha é um dos meus preferidos, porque o contentamento é você ter uma visão panorâmica da vida. Então, para mim, você olhar para a natureza, a conexão com a natureza seria um valor para mim. Seria, se eu fizesse um código aqui de ética, com certeza a natureza seria um valor para mim importante. A conexão com a natureza para a nossa saúde. Então, o contentamento, quando a gente observa a natureza, é o verso da Rita Lee, né? De ser quem eu sou, de estar onde eu estou, porque tudo basta, assim, não falta absolutamente nada quando você está num lugar. Agora eu estou aqui vendo um sol se pôr, né? Tem uma árvore ali, tem um passarinho cantando. São conexões que a gente vê, que a gente faz parte de algo maior. Então, a gente admira a natureza. A gente vê que a gente é só uma parte, a gente sai um pouco dessa mente egóica, que faz com que a gente só pense em si mesmo. Então, o contentamento é admirar a vida como ela é, cada momento que se apresenta.
E tapas é autodisciplina. Eu já falei de tapas na aula passada, quando eu falei de purificação da mente, porque tapas é um empenho para eliminar as impurezas da mente. E as impurezas da mente a gente elimina também através dos hábitos, que são os tapas. Algo que você repete todo dia, suas escolhas diárias, o alimento que você come, o exercício que você faz, a sua mente, como é que você conduz a sua mente para os estados mentais de harmonia e sustenta a positividade. Como é que você evita coisas que fazem mal para você, você já sabe. Restringe algumas coisas que fazem mal. Então, até companhias, hábitos de vício, isso também é tapas. Porque eu acho que a mente organizada, quando a gente organiza a mente, organiza a vida, sobra tempo. Tempo para novidade, tempo para transformação. Porque a mente desorganizada, quando a vida fica muito desorganizada, a gente sente um incômodo com a desorganização. Então, tapas é esse empenho em estabelecer um hábito, uma coisa que se repete sempre. E svadhyaya. Svadhyaya, então, é a própria noção de autoexame, autoestudo, que também é um dos passos da purificação pelo yoga, de Kriya Yoga. O autoexame, a gente percebe os nossos erros antes que eles virem desequilíbrios mais profundos. Se a gente desenvolve uma escuta apurada com o nosso corpo e a nossa mente, a gente é capaz de prevenir esses desequilíbrios mais profundos. E a gente vai cometer erros, mas vamos aprender com esses erros, né? Esse autoexame, ele envolve o praticante na sua própria evolução, seu próprio desenvolvimento, o seu próprio caminhar. É responsabilidade do praticante esse olhar. O professor, ele acompanha, mas quem é o responsável pelo seu próprio trilhar é o praticante. E Ishura Pranidhana. Ishura Pranidhana é entrega, é confiar. Então, muito se fala de religião, mas pensa que foram 9 yamas e niyamas que eu falei para chegar no último niyama, que é Ishura Pranidhana. A gente faz a nossa parte, a gente não está entregando a nossa vida assim de forma preguiçosa. A gente se empenha com a verdade, empenha com a rotina, empenha com a não violência, com a pureza, com tudo que eu falei antes, para depois a gente entregar, porque a gente não é comandante da nossa vida. A gente sabe muito pouco. Se a gente for honesta com a gente mesmo, a gente sabe pouco mesmo sobre a nossa vida, sobre o que a gente pensa, a gente sabe pouco. Se a gente meditar, a gente percebe o quanto que a gente se engana nos nossos próprios pensamentos. Então a gente confia, a gente se empenha e confia em algo maior, que pode ser a natureza, pode ser o tempo, pode ser Deus, pode ser Ishura, de acordo com os yogis, pode ser de acordo com a sua religião, a espiritualidade, o universo, as leis universais. Então, há uma lógica para isso e a gente desconhece. A humildade é essencial para que a gente se transforme, porque só a gente sendo humilde é que a gente cria essa sensação de vulnerabilidade que é fundamental para o nosso crescimento. É a gente não ter convicção de que a gente sabe de tudo. Então a gente entrega, a gente confia e a gente testemunha esses resultados, né? A gente está sempre testemunhando, além da gente estar vivendo, a gente está testemunhando a vida. É essa que é a beleza, que eu acho esses pactos fundamentais. Eu, inclusive, em sala de aula eu gosto de fazer pactos. A gente tem na escola alguns pactos que são pactos gerais, que são para todas as escolas, uniforme,
horário de entrada, sapato, eles têm todas as regras que eles têm que cumprir, que são regras, são pactos, mas não são éticas, né? Então, acho que é importante a gente estabelecer em cada turma, em cada grupo, quais são as éticas. Vamos acordar, vamos combinar quais são as éticas que funcionam entre nós, o que é importante para a gente, o que é importante para todos. Então, quando a gente estabelece aqui, é para todos do grupo. Na minha ética, eu colocaria essa da conexão com a natureza, porque eu acho que quando eu vejo os meus alunos usando o celular de modo tão compulsivo, ainda consumindo alimentos ultraprocessados, eu vejo uma desconexão com a natureza, sabe? Então, eu acho que a conexão com a natureza, ela pode promover um estado de bem-estar, de santosha, que eu falei, de contentamento, né? Mergulhar numa água, num oceano. Basta a gente ver na praia, assim, a gente vê as crianças na beira da praia, sempre uma cena igual, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar, você vê aquelas crianças vendo o mar, aquela novidade, também um pouco de pureza, um pouco de salsa, isso, né? Ver aquela novidade que é o oceano, aquelas mil sensações, a temperatura da água, o cheiro, a terra, a areia seca, a areia molhada, aquela onda que vem, então eles estão olhando a onda que vem, então eles estão fugindo da onda, tomando coragem para ir adiante. Então isso tudo você vê o bem-estar dessas crianças, você vê a felicidade que é esse contato com a natureza e aquela mente pura, porque aquilo é novidade. E a gente, depois de ir para a praia várias vezes, a gente olha para aquelas crianças assim felizes e a gente quer um pouco dessa mente salcha, né? Dessa mente pura, que vê as coisas assim, antes dos caixotes, né, que a gente levou, antes de se acostumar e de se habituar com a praia, como se aquilo não fosse uma coisa comum, que não é. É um oceano, é maravilhoso, nenhuma praia é igual a outra praia, é sempre um momento diferente, sempre um momento especial. E outra coisa que eu queria falar sobre a nossa questão da escola é também sobre salsa, é dar um espaço para ouvir os alunos, não se cumprir muito o planejamento, sabe? O que acontece no imprevisto, o que acontece quando alguém fala alguma coisa, alguma dúvida, é a riqueza que eu sinto na minha profissão. Eu só estou na minha profissão por eles, não é pelo conteúdo, né? Por eles, porque eles trazem sempre algumas coisas, e quando eles confiam em mim e eles falam algumas coisas que é da emoção deles, então eu fico bem tocada com a minha profissão realmente nesses momentos. Eu sei que eu só consigo esses momentos porque eu dou espaço para que isso aconteça. Então dá o espaço para o humor, para que eles também possam dar risada, sabe? Para que não seja tudo tão levado a sério, tudo tão rígido. Então isso eu acho que é salsa também. Então é tirar esse peso assim, né? Colocar... A gente está aprendendo, se a gente está aprendendo, adulto ainda, imagina eles que estão olhando os adultos e estão vendo os adultos muitas vezes adoecidos, cansados, sem disposição para uma conversa. Vamos ser mais esses adultos dispostos a conversar, até para estimular eles a crescerem, para a coisa ficar mais leve também para a gente baixando a guarda e aprendendo junto com eles. Então é isso que eu queria falar sobre a ética no yoga. E como, de repente, a gente pode, Svadhyaya, que é o autoexame, anotar. Eu faço esse desafio ou essa proposta de tomar notas de autoexame, diários. E estabelecer o que é importante para você, qual seria esse princípio. Eu falei da natureza aqui, para mim é a natureza, mas qual seria para você? Então pode ser uma coisa individual, então você pode, que a gente quer viver, então a gente viver essas mentalizações, esses pactos consigo mesmo e com os outros. Então acho importante a gente falar assim, sempre o que a gente pactua em comum, eu acho que é importante reforçar, escrever no quadro, o que a gente está pactuando aqui, então um acordo apalavrado. E
enfim, começar a estabelecer uma responsabilidade pelo bem viver em comum, porque eu acho que a escola é isso, é viver em comum. O que mais a escola pode ensinar para os alunos é viver em comunidade que não é a comunidade da família, que ele está acostumado, ou que ele, enfim, tem os seus conflitos também, que pode acontecer, mas uma comunidade diferente, uma comunidade que tem pessoas de famílias diferentes, e adultos muito diferentes, né? Então a escola, eu acho, me volta sempre, quando eu penso em relações, eu penso que bom que eu estou na escola, apesar da minha primeira aula eu ter falado de todos os nossos desafios, enfrentamentos e dores, eu penso sempre nessa positividade de estar ali viva, tecendo, construindo junto com os alunos condições para crescer, para que eles cresçam, e eu ver, assistir eles crescendo, me faz assim ficar bem satisfeita com a minha profissão. Próxima aula sobre pranayama. Espero vocês lá.